Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto que já está anunciado aí, segundo livro dos Reis, capítulo 18, dos versos de 1 a 7. Sabe que esses livros chamados 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são livros que registram histórias dos reis, especialmente no tempo quando o reino era dividido. Portanto, tinha o reino chamado de Israel, reino do norte, reino do sul chamado de Judá. E esses livros vão tecendo, e às vezes são as mesmas histórias em crônicas, em reis, que estão repetidas. E esse texto que nós vamos ler aqui agora, eu queria pedir a sua atenção para ele, porque na verdade ele é um resumo da história de Ezequias. Depois o livro ele abre, um pouco mais essa história, destrincha um pouco mais essa história, mas nesses 7 versos nós temos um resumo da história. Eu não sei quantos aqui ou que vem em casa tem algum tipo de carreira acadêmica, já fez algum TCC, alguma coisa assim, mas geralmente em TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, você tem que fazer o que a gente chama de resumo, o abstract, aquele resuminho. Você tem que dizer o que está dizendo aquele trabalho inteiro, em poucas palavras. E tem até regras da BNT que pedem para que você, naquelas palavras, você consiga abranger, às vezes, um trabalho de 200 páginas, você tem que fazer ali num limite de linhas. E quando a gente faz isso, a gente escolhe muito bem as palavras, para que quem vai ler observe aquelas palavras e consiga ter uma dimensão de tudo que está dentro daquele trabalho maior. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esses 7 versículos, de 2 Reis 18, é uma espécie de resumo de toda a história de Ezequias. Então as palavras são muito bem escolhidas, as expressões são muito bem escolhidas, e eu sugiro a você que leia com toda atenção. Se tiver a Bíblia de papel, que você faça algum tipo de destaque. Se estiver acessando a sua Bíblia, tem também como destacar algumas expressões em cores, para que depois você releia esse texto e releia com toda atenção, para você observar como ele é bem escrito, tentando resumir a história do rei Ezequias. O texto fala assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha, observe, 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Quando nós observamos os registros acerca dos reis de Israel e de Judá, nós constatamos que havia reis bons e havia maus reis, reis ruins. Porém, o bom rei, ele era sempre um bom servo de Deus. Não necessariamente aquele que administrava bem, ou que fosse dotado de capacidades especiais, ou tivesse um pulso firme para isso, para aquilo, para governar bem. Mas quando você lê as histórias desses reis de Israel e de Judá, você percebe assim que o bom rei, ele era um bom servo de Deus. Todo rei que fosse temente a Deus, ele tinha um bom reinado. E todo rei, portanto, que era mau,
ele não conseguia fazer um bom reinado. Será que isso não deveria nos dizer alguma coisa? Significa que o bom membro de igreja é aquele que é bom filho de Deus. É aquele que é um bom servo de Deus. O bom líder não é o mais hábil, não é o mais carismático, mas é aquele que tem vida afiada com Deus. Significa que o bom empregado é aquele bom crente. O bom empresário é aquele que é fiel a Deus. Significa que o bom estudante é aquele que também é um bom cristão. E assim a dona de casa, o patrão, o professor, o comerciante. Ou seja, a nossa vida lá fora deveria ser um reflexo do que nós somos aqui dentro. Da nossa busca por Deus. Ezequias, ele foi um grande rei. Ele, enquanto rei, fez bem feito o que tinha que fazer. Todavia, antes ele era um grande homem de Deus. E o texto justifica o sucesso do seu reinado pela grandeza da sua vida. A maneira como ele tratava Deus determinava os resultados da sua vida. A minha oração nessa semana foi para que nós compreendamos isso nesta noite. Se nós servirmos bem a Deus, nós vamos servir bem qualquer outro lugar, qualquer outra coisa. Seja a igreja, seja a empresa, seja a escola, seja a vizinhança, a família, qualquer outros espaços serão bem servidos por nós. Se nós servirmos a Deus, aprendermos o que é servir a Deus. Antes de pensar em que o rei Ezequias tinha, veja o que ele não tinha. Que talvez a gente se conecte com ele, né, e entenda assim, olha, minha história se assemelha à história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele não possuía boas referências familiares, sabia? Ezequias não veio de uma boa família. Ele não teve um bom berço. O pai dele não foi para ele um bom exemplo de rei. Ezequias é o tipo de rei que você não pode olhar dizendo assim, olha, esse aqui é como o pai dele. Ele não foi como o pai dele. Porque o pai dele foi um péssimo rei. Reinou inclusive bem menos do que ele, né? Na verdade, Acás, você vai ler vários comentários que vão dizer assim, que Acás era um homem que não prestava. Ele não prestava. E Ezequias é filho desse homem. Veja aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 16, versículos de 2 a 4, descrevem um pouco do que foi Acás, o pai dele. Diz que Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas, debaixo de toda árvore frondosa. Esse foi Acás, o pai do Ezequias. A gente pode dizer que o Ezequias é um sobrevivente. Porque Ezequias queimou o filho dele, ofereceu o filho dele em sacrifício. Poderia ter sido, o Acás nem ofereceu, né? O Ezequias poderia ter sido esse filho oferecido. Esse era o pai dele, né? Olha o pai que ele tinha. O pai de Ezequias foi um homem desobediente a Deus. Ele fez aliança com a Síria. Ele entregou, na verdade, o seu reino ao poder, no poder da Síria. Segundo o Rei 16:8, diz que Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor, nos tesouros do palácio real, e enviou-os como presente para o rei da Síria. Ao invés de contribuir, como a gente vê na história, reis que contribuíram com o templo do Senhor, ele foi lá e roubou o templo do Senhor e mandou de presente para o rei da Síria. Imaginou você ter um pai assim? Um pai que ao invés de abençoar o templo, ele rouba o templo, ele saqueou o templo, ele tirou o ouro e a prata do templo e deu para o rei inimigo.
Lá em 16:10, diz assim que então o rei Acaz foi para Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria naquela época. Diz que chegando lá, ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias o modelo do altar, com informações detalhadas para a sua construção. Ou seja, ao invés do Acaz ele exportar, influenciando outra nação, a fé que ele tinha e a fé do seu país, ele importou. Ele vai lá no país da Síria, ele vê um altar inclusive que eram mortos filhos das pessoas, queimados ali. E se fosse no dia de hoje, ele ia tirar uma foto no WhatsApp, ia mandou lá para o sacerdote, falou assim, quero um desse jeitinho lá em Jerusalém, no templo. Gente, que homem é esse? Quem quer ter um pai desse? Um pai que ao invés de influenciar, ele é influenciado. Ele traz um altar, a cópia de um altar idólatra, para o templo em Jerusalém. Templo este que seguia prescrições de Deus, detalhadamente. Que vem do coração amoroso do rei Davi, do empenho de Salomão. E o Acaz vai lá e bagunça tudo. Esse é o pai de Ezequias. Então assim, antes que você pense que o Ezequias foi um bom rei, mas também o Ezequias foi criado numa boa casa, berço de ouro, não sei o quê. Não, você está muito enganado. Ezequias foi um excelente rei, porque ele era um excelente servo de Deus. Sua referência não era o seu pai. Seu pai era péssimo. Seu pai foi um péssimo rei. Seu pai foi um péssimo pai. E segundo, uma coisa que o Ezequias não tinha, ele não tinha uma vida isenta de problemas. Você pode achar assim também, ele foi um bom rei, ele servia bem a Deus, porque também ele era um cara que vivia assim, uma vida muito tranquila. Não, Ezequias, ele teve o Senaqueribe, que na época dele era o rei da Síria, atacando todas as cidades do seu reino. Capítulo 18, versículo 13 fala isso. Todas as cidades do reino de Judá foram atacadas por Senaqueribe, enquanto o Ezequias era rei, nos seus 29 anos de reinado. Sabe o que é isso? A gente vê hoje, né? O que é um presidente do país assumir um governo e às vezes no primeiro ano dele começa a acontecer um monte de coisa e as críticas que vêm, né? Você dizendo, olha o que está acontecendo, né? Independente do presidente. Agora você imagina um rei que diz que todas as cidades do seu reino foram atacadas pelo Senaqueribe. Cheio de problemas esse homem tinha, não é? E o Senaqueribe impôs um pesado imposto sobre o reinado dele. E você vai ler o texto aí, você vai perceber que ele vai fazer a mesma coisa que o pai. Ele também vai tirar ouro, vai tirar prata do templo. Mas não é para dar de presente para o rei da Síria. Ele vai tirar porque ele não tem de onde tirar. Porque o imposto cobrado foram 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. E o Senaqueribe vivia fazendo afrontas para Ezequias, para intimidar o Ezequias. Ele não teve uma vida fácil. E o capítulo 20, versículo 1, ainda vai descrever que Ezequias adoeceu e quase morreu. O homem foi para a UTI. Ele adoeceu mortalmente, diz o texto. E como que alguém tinha tudo para dar errado, deu tão certo? Essa é a pergunta, né? Quando você lê a história de Ezequias, fala, não, mas Ezequias foi um rei de sucesso. Ezequias, ele conseguiu fazer um grande e longo reinado em Judá. É uma referência para muitos reis. O texto diz que não teve ninguém como ele, um rei maravilhoso para Judá. Mas como que alguém que tinha tudo para dar errado deu tão certo? A resposta está na relação que Ezequias travou com Deus. Ele fez uma gestão no reino de Judá bem feita, porque a sua atuação como rei fluía, decorria do seu relacionamento com Deus. Ou seja, não se tratava de competência, mas se tratava de dependência de Deus. Bonito isso, não é? Anote isso aí.
Não se tratava de competência, mas se tratava de dependência de Deus. Então presta atenção, a gente só faz bem feito quando o feito é feito na dependência de Deus. Isso é bonito também, anota aí, né? A gente só faz bem feito quando o feito é feito na dependência de Deus. Então, mais do que desenvolver competência, nós precisamos exercitar a dependência de Deus. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5. Diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. E por isso nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Essa confiança em Deus se dava de forma tríplice, conforme diz o versículo 6. Diz que ele se apegou ao Senhor, ele não deixou de segui-lo, ele obedeceu aos seus mandamentos. Ou seja, assim como nós vemos o que Ezequias não tinha, agora observe o que Ezequias tinha. O que ele tinha? Diz que ele se apegou, ele não deixou de seguir, ele obedeceu aos mandamentos. Ou seja, em primeiro lugar, Ezequias tinha paixão por Deus. A gente só se apega a algo que a gente se apaixona. O texto diz que ele se apegou ao Senhor. Ezequias tinha paixão pelo Senhor. O texto também diz que ele não deixou de seguir ao Senhor. É aquela expressão assim, aonde Deus vai, ele vai atrás. Então ele tinha perseverança. Perseverança nesse contexto é manter a paixão que você tem. Ele tinha paixão por Deus, ele se apegou a Deus. E diz que ele não deixou de seguir a Deus. Ou seja, ele manteve aquela paixão que ele tinha por Deus. E ainda, Ezequias tinha prática. Porque diz que essa paixão tinha ação. Ele obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Isso deve lembrar João 14,15, né? Quando Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele. Paixão sem prática não vale nada. Paixão sem prática é discurso. Mas aqui nós temos uma combinação perfeita de como o Ezequias era um rei que confiava em Deus. Apesar do pai que ele teve, dos problemas com os quais ele convivia. Mas ele confiava em Deus. E por que ele confiava em Deus? Ele confiava em Deus porque ele era apaixonado por Deus. Diz que ele se apegou a Deus, ele tinha uma paixão por Deus. Diz que ele manteve essa paixão, ele perseverou. E diz que ele botava essa paixão em prática. Porque ele observava tudo que Deus dizia e dizia, olha, eu vou praticar isso aqui. Eu não vou ficar só com sentimentos, mas eu vou transformar os sentimentos em prática. O versículo 4 diz que ele teve peito. O Ezequias teve coragem para destruir a serpente de bronze, que foi uma provisão divina circunstancial, deturpada pelo povo de Israel. Deram um nome, né? O versículo 4 diz que ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até, gente, isso é da época de Moisés, até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso àquela serpente. Não sei se você lembra da história, está em Números 21. Mas lá na história, Deus, como castigo, fez aparecer serpentes que picavam as pessoas e elas morriam. E aí o Deus orienta o Moisés dizendo, faz uma serpente de bronze e coloca no meio do acampamento. Você vai dizer assim, a pessoa que for picada por uma serpente, picada mortal, ela está doente, ela vai morrer, mas se ela olhar para aquela serpente, ela vai viver. Lembra que em João capítulo 3, na conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele vai citar a serpente de bronze. Dizendo que como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também vai ser levantado. E todo aquele que olhar para ele, todo aquele que nele crê, viverá.
Porque a serpente de bronze é um tipo de Cristo, né? Onde Cristo levantado então na cruz, e nós picados pela picada do pecado, quando nós vamos morrer e vamos para o inferno, a gente olha então para Jesus e nós vamos viver. Só que essa coisa bonita, que era uma serpente para um momento circunstancial, se tornou um ídolo para o povo de Israel. E diz que eles deram um nome, chamava a serpente de Neustã. E criaram então todo um culto em volta de Neustã. Nenhum rei teve peito para destruir essa serpente. Porque quem que ia tocar numa coisa que Moisés fez? Mas diz que o Ezequias teve peito para isso. Porque mais do que um bom rei, ele era um homem de Deus. E ele entendeu, esse negócio está errado. Foi Moisés que fez, mas fez uma questão circunstancial. Isso aí tem que ser destruído. O povo não pode continuar queimando incenso para essa serpente que agora chama de Neustã, não. Paixão, perseverança e prática marcaram a vida de Ezequias. Aí eu pergunto, essas também são marcas na sua vida? Presta atenção numa coisa, tudo que você tiver que fazer, faça bem feito. Faça bem feito. Demonstre por seus feitos quem você é. Porque os feitos bem feitos do Ezequias demonstravam quem ele era. Apegado a Deus, perseverante em segui-lo, obediente à sua palavra. Se nós fizermos bem feito, nós vamos demonstrar que nós também somos apaixonados por Deus, nós perseveramos em Deus e nós praticamos o que Deus está falando. E se fizermos bem feito para Deus, vamos fazer bem feito em qualquer outro lugar. E é isso que Deus quer. Assim como bons reis eram bons servos de Deus, Deus quer que bons profissionais hoje sejam bons servos de Deus. Que bons maridos sejam bons servos de Deus. Que boas esposas sejam boas servas de Deus. Que bons alunos na escola, na faculdade, sejam bons servos de Deus. Que a sua vida lá fora seja reflexo, decorrente do seu relacionamento com Deus. Mas talvez você compartilhe das mesmas dificuldades de Ezequias. Não teve uma boa referência, tem muitos problemas, limitações. E talvez você vai pensar assim, como que eu posso ser alguém bem-sucedido na vida? Na família de onde eu vim? Eu queria que você olhasse para Ezequias e pensasse, se Ezequias, filho de Acás, um sobrevivente, ele poderia ter sido oferecido por seu pai, queimado sobre o altar. Se esse homem consegue ser um rei, o melhor rei que Judá já teve, você também consegue, com a ajuda de Deus, ser usado por Deus de um jeito extraordinário. Talvez você tenha no seu coração assim, mas eu sou filho de pais divorciada. Arrebentou com a minha vida. Fui criado com a minha avó. Minha mãe me falou um dia que ela queria me abortar, mas eu nasci. Talvez você pense assim, puxa, eu sou filho, como eu já conversei com pessoas assim, de um estupro. Minha mãe foi estuprada. E eu nasci, minha mãe não quis me abortar. Mas independente de como você chegou nesse mundo, você tem que pensar do mesmo jeito que o Ezequias vem de um Acás, um sujeito podre, um homem péssimo, um rei perverso. E Ezequias dá frutos para Deus. Não importa de onde você veio, que história que você tem, você pode ser usado de uma forma extraordinária por Deus. Crê nisso. Porque a sua vida não pode decorrer da história que você tem escrito até aqui.
Mas a sua vida tem que fluir da sua relação com Deus. Quando Deus entrou, tudo mudou. Aí eu posso ser alguém, como Ezequias foi. Versículo 7 conclui esse resumo da história do rei Ezequias, dizendo assim: o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo que fazia. Diz que ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter a ele. A história termina assim, né? Deus estava com ele. Tudo que ele fazia era bem sucedido. O pai dele colocou Judá debaixo do rei da Síria. Ele foi lá e tirou. 29 anos de reinado. Começou com 25 anos. Quem tem 25 anos aqui já ouviu, né? Alguém dizer assim: ah, você é um moleque, né? Você é novo ainda. Ezequias começou como um moleque. Mas era um moleque obediente a Deus. Era um moleque que tinha paixão, perseverança e prática. E quando ele fez isso, Deus o usou de uma maneira extraordinária. Essa tem sido a minha oração essa semana, que nós compreendamos isso hoje. Que independente da sua história, das dificuldades que você passa na sua vida, olhe para Ezequias. Se inspire nessa história. E pare de fazer as coisas mal feitas. Só porque eu não tive uma família boa, só porque eu não fui bem criado, só porque eu tenho dificuldades, só porque eu não consigo alcançar as metas que eu acho que eu tenho que alcançar na vida. Comece a fazer bem feito, porque você tem paixão por Deus, porque você quer perseverar em Deus, porque você quer praticar o que Deus manda. Quando você fizer isso, o Senhor vai estar com você, e tudo o que você fizer vai ser bem sucedido. Amém? Confia nisso. Aproveitemos esse tempo de ceia, de reflexão, e vamos pensar nisso. Vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que nós sejamos bons cristãos, que fazem as coisas bem feitas, mas não por competência nossa, mas por causa da nossa dependência de Deus. A gente se relaciona de tal maneira com Ele, que flui dele capacidade, para que nós sejamos usados por Ele de uma forma extraordinária.